Amados irmãos e irmãs, nos reunimos nesta noite santa para celebrar um mistério de nossa fé na encarnação de Deus na nossa história. Celebrar o Natal é celebrar Deus que entra na nossa vida, entra na nossa história, assume aquilo que é próprio nosso para nos levar à redenção e à salvação. Então estamos celebrando o momento em que Deus de fato entra na nossa vida de uma forma muito profunda para nos mostrar o caminho da salvação que é oferecido a todos nós. E a profecia que vai dizendo sobre isso, presente em Isaías, e a gente foi acompanhando durante o tempo do Advento, chega este momento em que, na primeira leitura de hoje, diz que em meio à escuridão, em meio à treva, surge uma luz. Esta luz que surge é a luz do próprio Deus em nossos corações, em nossa vida. Na realidade nossa de hoje, nós poderíamos nos perguntar o que seria essa escuridão. Não tanto algo como externo, porque a gente já vê as escuridões externas do mundo e também percebe os sinais de Deus aí. Mas qual é essa escuridão que habita muitas vezes em mim e que há necessidade de que a luz de Deus ela venha para, de fato, sumir, para tirar essa escuridão que às vezes eu não vou dando conta de lidar na minha vida. A gente sabe que o lugar escuro a gente tem dificuldade de andar. Se tivesse tudo aqui apagado, escuro, sem luz, nós teríamos dificuldade de andar. E às vezes iríamos tropeçar em algumas coisas. Então, quando a escuridão também que há em nós, ela é muito grande, ela nos dificulta também a fazer a caminhada essencial da vida, que é a caminhada em direção a Cristo. Ela nos também dificulta a caminhar de acordo daquilo que nós também desejamos. Então, como nomear essa escuridão da qual fala o profeta Isaías, diante da luz que brilha, que é o Cristo que quer nascer em cada um de nós? Os nomes que a gente pode dar à escuridão na nossa vida são muitos. A gente pode falar, e isso vai de acordo com a realidade de cada um. A gente pode chamar essa escuridão de cansaço, a gente pode chamar essa escuridão de desânimo, a gente pode chamar essa escuridão de falta de fé, a gente pode chamar essa escuridão do momento em que na vida eu não consigo lidar com as minhas dores, eu não consigo lidar com os meus sofrimentos, eu não consigo lidar com as minhas angústias, é o trabalho que me cansa, é a vida que me cansa, é as brigas que me cansam. Então são muitas coisas pelas quais a gente pode chamar dessa escuridão que habita em nós e que vão desanimando a nossa vida e não nos faz enxergar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então a gente chega nesse momento da vida e percebe que essa escuridão muitas vezes habita em nós, que é a realidade pela qual nós passamos. O desejo de Deus diante dessa escuridão hoje é nascer em nós. Como que eu vivo esta realidade do Natal, do qual a gente fala de uma alegria que vem do alto, de uma alegria que vem de Deus, se eu estou repleto dessa escuridão, se eu estou cheio dessa escuridão, que muitas vezes é a dificuldade da minha vida, são os meus pecados, são as minhas falhas, é a realidade pela qual eu passo, com todos os problemas que existem, que só nós e só você que está vivendo sabe. E aí que entra o grande mistério da nossa fé. O anúncio é esse: diante da escuridão da sua vida, brota sempre uma luz. Diante da escuridão da nossa vida, sempre brota uma luz. E é essa esperança, é essa fé que a gente precisa ter no dia de hoje. Porque depois daqui você vai embora, vai viver, né, essa noite, talvez com algumas pessoas, e a vida vai continuar. Então, como continuar nesta vida sabendo que existe também uma luz em mim e eu não deixo essa luz crescer em mim? Então, por isso que o que nós precisamos entender hoje é que o nosso coração, a nossa vida precisa ser uma manjedoura. E que se Cristo nasce nessa manjedoura, nada de externo ou até mesmo interno vão atrapalhar de nós sentirmos a presença de Deus em nós. E Deus, ao encarnar-se em nossa história, Ele assume a nossa realidade. Os padres da igreja já diziam que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então Deus, a assumir a nossa vida, Ele está aqui para redimir a nossa vida. O que isso significa? Significa que aquilo que é escuridão em mim, eu preciso assumir, para que isso se transforme em luz. Ou seja, se eu estou lidando com a minha escuridão, que se chama
por exemplo, um cansaço, eu ando o tempo inteiro desanimado, um cansaço, eu não vejo razão na minha vida, eu não vejo felicidade na minha vida, então eu tenho que assumir isso. O que é isso na minha vida? E o porquê que isso acontece? E ao assumir isso, eu tenho que entender a razão de colocar Deus aqui, para que Deus possa mudar essa realidade. Se a escuridão da minha vida que eu estou lidando é o meu pecado, eu estou lidando com o meu pecado, com a minha falha, então assuma esta realidade do pecado e coloque a Deus aí, para que Deus possa transformar esta realidade. Se a gente não assumir esta realidade nossa, nada vai ser mudado, nada vai ser transformado. É por isso que Deus se encarna na nossa história, é para redimir o ser humano. Ele se torna humano para redimir o ser humano e para mostrar o caminho da humanidade. Que a profundidade do caminho da nossa vida vai passar por esta humanidade. Então, ao se perguntar hoje, qual é a escuridão que habita a minha vida, que eu possa pedir nessa Santa Missa de hoje, que Deus, que é o menino Jesus, ele possa habitar no meu coração, nessa manjedoura que sou eu, para fazer de fato a sua morada. Aí talvez você pode pensar, meu Deus, mas como que Deus vai habitar na minha vida, sendo que ela está uma bagunça? Como que Deus vai habitar no meu coração, sendo que eu estou lidando com isso? E aí a gente olha e percebe no Evangelho, olha o lugar que o Senhor Jesus nasceu. Vocês sabem o que é uma manjedoura? É um coxo. Não é um lugar para criança nascer. E às vezes aqui também pode parecer que não é o lugar ideal para Deus estar. É naquele momento da vida que a gente acha que a gente não é digno de Deus, que Deus talvez poderia escolher um outro servo, mas escolheu a mim, tão pecador, tão falho. Mas aí que está a grande questão da nossa fé. Deus, Ele está escolhendo aquele lugar que está mais precisando, aquele coração que mais está precisando. E se nós estamos aqui hoje, é porque a gente se dá conta que o nosso coração está precisando muito de Deus. A escuridão que habita muitas vezes em nós, ela apaga o sorriso do nosso rosto. Ela vai apagando aquilo de mais essencial que às vezes a gente tem, que é a graça de Deus em nós. Mas o anúncio de hoje é para você que às vezes chega diante dessa escuridão, desse desânimo, abatido pela vida e por tantas outras coisas. Deus tem sempre um sinal de alegria para caber aqui em nossos corações. Hoje a gente está contemplando o menino Deus. E contemplar o menino Deus, a gente está contemplando a fragilidade de Deus. Deus se torna praticamente a fragilidade humana. Nós somos frágeis. Olha a nossa vida, tão complexa que é. Mas Deus assume essa fragilidade para transformar em grandeza, para transformar na divindade que é Deus. E para nos levar também à vida divina. Então na fragilidade das nossas vidas, Deus vem para transformar esta realidade, fragilidade. E quem sabe nos ajudar a sorrir. Não com um sorriso de um bobo alegre, mas um sorriso que vem de fato lá do fundo, de sentir assim que mesmo com a realidade da vida, eu consigo ainda sentir que vale a pena a minha vida. Vale a pena louvar e bendizer e adorar o Senhor, mesmo com aquilo que eu estou vivendo, mesmo com tantas as coisas que o mundo está passando. Vale a pena louvar e bendizer o nosso Deus, porque aqui dentro Ele ainda me faz sorrir. Ele ainda me faz sorrir. Agora veja, o mistério do Natal mostra isso, que Deus alcançou a nossa vida. Quando Ele se encarnou na nossa vida, Ele alcançou a nossa vida. Veja, nós que não somos merecedores, Ele veio e alcançou a nossa vida, tocou na nossa vida. Tocou em nossos corações, nos trazendo a luz. Agora basta que nós também façamos o movimento de nos lançar diante de Deus. Porque o amor de Deus, do menino Deus, Ele, ao tocar em nossas vidas, Ele nos faz querer buscar. É o mesmo movimento quando a gente faz com uma criança. Todo mundo aqui que vai encontrar um recém-nascido, o movimento que a gente tenta fazer com o recém-nascido, ou a criança que está um pouquinho ali maior, mas ainda de colo, é tentar fazer aquela criança sorrir. Você pode reparar que o movimento que todo mundo faz com uma criança é tentar fazer a criança sorrir. A gente chega diante de uma criança, ou a gente mexe assim, ou a gente faz um monte de coisinha para tentar fazer a criança sorrir. E se a criança sorrir,
aquilo ali, pronto, já é um momento em que a gente já se enche de total alegria. De total alegria. A gente fala com uma vozinha mais fina, mais mansa. A gente vai brincando ali de qualquer jeito, aí bota a mãozinha assim, tira, vê se a criança sorri. A gente faz de algum jeito para a criança sorrir. Quando ela sorri, é como se a gente ganhasse assim aquela criança. Falasse assim, ó, ela sorriu para mim. Ó, ela sorriu para mim. Os pais, né, no momento ali ainda extasiados com o momento, na hora que sorri, vai falando com aquele jeitinho quando a criança sorri. É como se fosse um marco na vida da família. A criança sorriu. A criança riu. Contempla hoje, com a realidade que você chegou aqui na igreja, um menino Deus que sorri assim para você. Um menino Deus que abre aquele sorrisão gostoso de uma criança para você. Para que você possa de fato sentir que nada no mundo, nem às vezes aqui dentro, vai te atrapalhar de viver esse feliz Natal. Esse feliz nascimento, esse toque de Deus na nossa vida. Então, contemple esse sorriso assim, sinta Deus hoje sorrindo para você, o Deus menino, sorrindo para você. Esse toque de Deus é o toque de Deus na sua vida, numa vida cansada, numa vida abatida, lidando com o pecado, lidando com a falha, lidando com os problemas do trabalho, lidando com os problemas na família, com dinheiro que não tem, com tanta situação difícil. Deixa Deus hoje sorrir na sua vida. E ninguém, ao ver um sorriso de uma criança, não sorri de novo. Ninguém. Esse é o humano de Deus assim em nós, nos fazendo ser humanos de novo, nos fazendo viver a profundidade do nosso humano, para que aquela contemplação e aquele anúncio possa de fato fazer sentido. Hoje nasceu para nós um Salvador. E o Salvador que vem assim, para nos dar um sorriso no rosto e salvar as nossas vidas, nossos corações. Então talvez em meio a tanta cara fechada, a tantas vezes dificuldades que nós passamos, se a gente conseguir sorrir com esse toque de Deus na nossa vida, a gente vai conseguir enxergar a beleza da vida. A beleza da vida que quer buscar esta vida divina em Cristo. Porque em meio à escuridão, à treva, brilhou uma luz. Essa é a luz de Deus para nós. É nós nos sentirmos de fato amados, queridos e acolhidos por esse Deus criança, por esse Deus menino. É de fato sentir o toque de Deus em nós, para que nós possamos também tocar Deus. Tocar Deus na nossa vida como o Senhor se permitiu ser tocado por aqueles que passavam em sua vida. E todo aquele que tocou, o Senhor sentiu que uma força o transformava. Então, ao tocar um menino que sorri para você hoje, um menino Deus, que você possa também sentir esta força que talvez você está precisando, que nós estamos precisando, para poder viver a realidade desta vida que vem de Deus em nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o mistério do Natal nos ajude a sentir que esta noite será para nós todos uma noite feliz. Porque nós encontramos o maior presente de nossas vidas, que é Deus. Nós encontramos aqui, nós encontramos no outro, no próximo. Nós encontramos em nosso coração, nessa manjedoura, que talvez hoje não está tão bem arrumada assim, mas que o Senhor escolheu deitar ali, aqui, em cada um de nós. E dar aquele sorriso que nos faz querer continuar, nos faz querer acreditar, nos faz querer ter sempre esperança de que nada, nem ninguém nesse mundo poderá apagar esta luz que brilha em cada um de nós. Poderá apagar essa luz que é o sorriso que provoca essa luz em cada um de nós. Então não deixe que essa luz que está aqui, que ela se apague. Porque essa luz é Jesus. Essa luz que está em cada um de nós é Jesus. Que em meio às muitas escuridões da vida, da vida lá fora, do mundo que a gente sabe com tantas dificuldades, não deixe que essa luz se apague. E que esta noite santa, como aqueles anjos, nós possamos bendizer e louvar nosso Deus. Dar glórias a Deus, no mais alto dos céus. Para que a paz, que é Deus, possa reinar em nossos corações, em nossas vidas. Que você possa sair desta igreja hoje
maravilhado com esse toque de Deus, maravilhado com o sorriso de Deus, menino para você, para que isso possa curar e transformar as nossas trevas em luz, para que nós possamos ser luz na vida dos outros. E que este mistério de um Deus que assumiu a nossa vida nos ajude também a assumi-la, para redimi-la, transformá-la e guiar nossa vida para a salvação que vem de Deus. Então, se você chega aqui hoje com um mutueiro de coisas da sua vida, com talvez fardos tão pesados, coloca tudo isso no coração de Deus hoje. Entregue tudo isso ao Jesus e vai contemplar que o menino que está aqui, o menino Deus, que está em cada um de nós. É como se você tivesse acabado de chegar do trabalho e você tem um filhinho pequenininho lá na sua casa. Aí você tira aquele monte de coisa. Ninguém chega com um filho pequenininho brigando e gritando, armando confusão. No máximo que a gente chega, talvez cansado, mas com aquela vozinha mansa, aquele jeitinho de falar, que você possa falar assim com Deus, rezar assim, manso, um coração manso, humilde, para que a força de Deus possa te fazer sorrir, possa te fazer entender que a sua vida é preciosa, é valiosa, que você vale muito aos olhos de Deus. Deus te ama muito. E que Ele, ao nascer em nós, vem de fato para nos dar a salvação. O que é a salvação de Deus? É nós que somos amados por Deus, ter de fato a certeza de que já somos salvos por Ele, já somos redimidos por Ele, e que iremos viver no futuro, quando o Senhor nos chamar, a vida junto com Ele. Mas hoje é dia de contemplar este mistério de um Deus que habita em nós, de um Deus que vem para de fato nos fazer encontrar-se com Ele e nós nos lançar nos braços dele e sentir que de fato Ele está no meio de nós. Deixa Deus sorrir para você hoje. Deixa Deus dar uma boa gargalhada de criança no seu coração, para que você possa sorrir também, para que você possa experimentar esse sorriso de Deus na sua vida, para você levar também isso para as outras pessoas. Deus ama muito a cada um de nós. Lembre-se sempre disso, Deus ama muito a cada um de nós. Então amemos o nosso Deus, que decidiu se tornar um de nós e nos ensinar tudo isso para viver uma vida que fosse de fato uma vida divina. E a vida divina está aí. É só a gente abraçar e viver esta graça de Deus. Hoje nasceu para nós, hoje, o Salvador, que é Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.